Deus tem feito grandes coisas e nós estamos felizes de poder compartilhar a palavra em nome de Jesus. Amém? Romanos 6, 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco, Pai, nesta manhã. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, Senhor. Senhor, nós clamamos que o Teu Espírito Santo venha incendiar o nosso coração com a Tua palavra, com o Teu poder, que gere transformação, que gere mudança, que gere conversão, que gere, Senhor, arrependimento, Pai, e que nós venhamos viver Seus sonhos, Seus planos sobre as nossas vidas. Eu repreendo todo atrapalho contra a palavra de Deus, tudo que nos impeça de ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pessoal da projeção, puder me ajudar com as imagens que eu passei. Irmãos, quantos aqui já assistiram aqueles filmes de prisão? Ou aquelas séries de prisão? Né? Tem aquele filme A Espera de um Milagre, né? Os mais antigos lembram desse filme, do John Coffey, né? Tem também, né, aquela série Prison Breaker, né? Que são séries de prisão, onde se passam ali naquela prisão e ali os personagens tentam fugir, tentam escapar. E muitas dessas séries, desses filmes, inclusive esse filme A Espera de um Milagre, ele fala não somente de uma prisão, mas ele fala de um corredor da morte, que é um lugar, que é uma sentença que não existe no Brasil, que não é aprovada no Brasil, mas existe em outros países, inclusive nos Estados Unidos, onde as pessoas elas são colocadas e condenadas por conta de um crime, por conta de algo que elas fizeram, e elas são colocadas nesse corredor da morte, onde elas vão passar ali os últimos dias dela até o dia da morte, até o dia da execução da sentença. Essas pessoas elas são condenadas por crimes que cometeram nas suas vidas e elas precisam ficar ali naquele corredor até chegar esse período. Irmãos, eu nunca visitei uma cadeia desses filmes que nós viveram, mas eu já passei por uma experiência um tanto quanto peculiar. No dia 29 de dezembro de 1997, visitando um familiar, eu tive uma experiência um quanto diferente na minha vida. Eu posso dizer, irmãos, que eu já fui preso. Porque no dia 29 de dezembro de 1997, houve uma rebelião aqui em Sorocaba, ali acho que é na Castelinho, e eu fiquei 3 dias naquele lugar com a minha família e passei ali uma experiência bem diferente, gente. Eu confesso para vocês que eu não tenho vontade nenhuma de estar ali de novo. Foram dias tensos, dias terríveis, era quase Natal e eu lembro que a gente ficou ali num lugar, num ambiente e graças a Deus, no lugar que a gente estava era um lugar, né, com os presos ali que tinham se convertido, então era uma ala mais tranquila. Mas eu lembro da sensação do dia que nós fomos ser resgatados. Que a polícia entrou naquele lugar e nos removeu. E assim, até hoje eu lembro das imagens e eu tinha 6 anos de idade. E aquilo me marcou muito. E quando eu estava finalizando essa mensagem, o Senhor falou comigo: você lembra aqueles dias que você ficou ali? Eu era uma criança, não tinha todo esse entendimento. Mas eu tive uma experiência de poder ficar preso. Irmãos, nós não fomos, né? Não somos condenados por crimes aqui no nosso país e até a morte, mas no Brasil, né, existem outros tipos de penas, mas espiritualmente, e era isso que eu queria falar, desde que o pecado entrou no mundo, nós fomos condenados. Desde que o homem foi separado de Deus ali no Jardim do Éden, nós fomos condenados ao corredor da morte. Como assim? De forma mais abstrata, nós estamos condenados ao tempo. Não tem o que fazer, nós vamos viver o tempo que nós temos que viver até chegar à nossa morte. Nós fomos condenados ao nosso corpo, às nossas limitações. Quantos de nós não gostaríamos de fazer N coisas? Gostaríamos que o dia tivesse 32 horas para a gente dar conta de fazer tudo. Mas mesmo que tivesse, irmãos, nós temos um corpo físico que se cansa, que
é limitado e que também com o tempo ele vai se degradando. Nós somos limitados ao espaço. Muitas vezes nós estamos aqui e nós não podemos, estar na nossa casa. Ou então às vezes a gente está trabalhando e queria estar em casa e não pode, porque nós só podemos estar em um lugar. Eu gostaria de estar agora, eu estou aqui na igreja e depois eu vou para minha casa que fica na Zona Norte, mas eu gostaria de ir para de repente um resort, de repente para uma viagem internacional, mas nós não podemos porque nós estamos limitados ao nosso espaço. Mas também, irmãos, nós somos condenados. No momento que Adão e Eva se separaram ali de Deus e o pecado entrou no mundo, nós fomos condenados ao próprio pecado. E é o que nós lemos aqui. Porque o salário do pecado é a morte. E nós estamos condenados ao pecado, nós estamos condenados aos nossos erros. Nós fomos condenados às nossas falhas. Romanos 7:19 diz assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse sim eu continuo fazendo. Nós fomos condenados a um corpo pecador, a pensamentos ruins, por conta do pecado que entrou no mundo. E nós estamos presos nesses pensamentos, presos nesse estilo de vida. Por quê, irmãos? Porque o pecado nos leva até a morte e nós estamos nesse corredor. E estar nesse corredor, da mesma forma que eu me lembro de estar naquela prisão, naqueles dias, e ter muito medo, porque eu não sabia o que aconteceria ali. Muitas vezes, por essas questões da nossa vida, pecado, falhas, erros, nós vivemos com medo, irmãos. Com medo da morte, com medo do tempo. Será que eu vou ter tempo com a minha família? Será que eu vou ter tempo de viver esses sonhos, esses projetos? Será que eu vou conseguir? E mesmo o medo da morte, que muitas vezes traz em nós pânico, que muitas vezes desperta em nós crises, medo de decepcionar as pessoas, medo do inferno, medo de não vencer. E se eu não conseguir? Porque esse tempo vai acabar e nós vamos vivendo a vida neste corredor. Medo do nosso passado. Será que eu vou superar? Será que eu vou vencer? Será que eu vou avançar? Medo de fracassar. Mas, irmãos, se tem algo que nós podemos crer, se tem algo que nós podemos nos apegar, é que a mensagem que está em João 8,36, que diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Hoje Jesus, Ele está aqui hoje para nos livrar dessas prisões. Hoje Jesus, Ele está aqui hoje para nos dar a vida eterna e tomar posse dessa vida, porque nós fomos condenados a esse corredor, mas se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Amém? Glória a Deus. E para tomarmos posse disso, nós precisamos nos convencer e tomar posse da verdade da palavra de Deus. E a primeira verdade está lá em João 3,16, um versículo muito conhecido, na qual ele diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Jesus conhece as nossas dores, porque Jesus também foi preso conosco. Jesus também foi enviado à prisão conosco. Todos esperavam que Jesus viesse e de repente fosse aquele, eu lembro que quando eu estava preso ali alguns dias, quando eu estava finalizando aquele processo, pode mudar a imagem. Quando eu estava finalizando aquele processo, o pessoal falava: a tropa de choque vai entrar. E eu lembro meus pais lá fora, desesperados. Mas a gente tinha uma certeza: eles vão chegar derrubando tudo. E a gente muitas vezes esperava que Jesus viesse derrubando tudo. A expectativa do povo judeu é que Jesus chegasse como um grande general, como um grande imperador romano e acabasse com toda a opressão. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus não suportou ficar longe de nós, porque Ele estava livre e nós estávamos presos. E o que Jesus escolheu fazer? Ser preso conosco.
Ele escolheu ser preso conosco. Ser preso num corpo humano, no tempo humano, num espaço. Escolheu sentir medo, sentir fome. Escolheu sofrer, escolheu ser traído. Jesus conhece as nossas dores. E muitas vezes a gente está preso nos nossos erros, nas nossas falhas, e fala: poxa, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando. Preso nas nossas angústias, e a gente fala: poxa, será que Deus me entende? E a resposta para essa mensagem é sim, Ele entende, porque Ele também foi preso conosco. A verdade, irmãos, é que muitas das celas que nós estamos presos, Jesus esteve ali, e Ele venceu, e Ele superou, e Ele resistiu, e Ele não desistiu. Porque Deus amou o mundo de tal forma que Ele se colocou no nosso lugar. E nós precisamos, igreja, tomar posse disso e saber que nós não estamos sozinhos. E que a traição, e que a tristeza, que o desespero que nós estamos vivendo, que você está passando, o Senhor entende, e hoje Ele está aqui para enxugar as nossas lágrimas. O nosso Deus não está longe, o nosso Deus não está lá no trono, lá, eu estou aqui, eu estou vendo o que você está passando. Não, Ele está conosco, Ele está segurando a nossa mão, e Ele está falando assim: eu estou junto com você nessa, e nós vamos vencer. Nós vamos superar. E por amor Ele veio e ficou no nosso lugar. O único que não merecia estar preso, igreja, Jesus não merecia, e Ele foi condenado. E não somente condenado, ou de repente uma prisão perpétua, há 20 anos, 30 anos, Ele foi condenado à morte, no meu e no seu lugar. E a verdade que o Evangelho nos traz nessa manhã é que nós somos amados, sim. Se passou pela tua mente essa semana que você não é amado, será que alguém se importa comigo? Pensa no que Jesus fez. Irmãos, ontem eu estava conversando com o meu primo, ele estava falando de ministério, de prisão e visitar preso. É um ministério poderoso, quem tem esse chamado, glória a Deus. Mas eu falei para ele: mano, eu nunca mais quero pisar num lugar desse. E Jesus, Ele escolheu pisar, porque Ele não suportou ficar longe de nós. Por isso, rejeite pensamentos de rejeição e recorra a Cristo. Porque se tem alguém que nos entende, é o próprio Deus. Glória a Deus. Jesus sabe o que vivemos e passamos e está pronto para nos enxugar agora as nossas lágrimas. Agora eu gostaria que você imaginasse a seguinte cena. Jesus se colocou nessa prisão. Ele foi levado ali pelos guardas. Os guardas bateram nele. Os guardas jogaram ele naquela prisão. E ele ficou ali 3 anos naquela prisão. 33 anos naquela prisão. E ao final desses 33 anos, a cela foi aberta. Pegaram aquele homem e levaram ele para a condenação, que foi a morte e a morte de cruz. Naquele momento o inferno festejou, o inferno celebrou e falou: vencemos, porque agora todos estão presos e o único que poderia soltá-los foi morto. Só que a morte não pôde vencer Jesus. E a palavra de Deus fala em Apocalipse 1,17: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Irmãos, aplauda o Senhor. Jesus, Ele foi condenado, Ele foi morto, mas Ele se levantou ao 3º dia daquela área de condenação. Mas Ele não fugiu. Ele passou em cada cela com a chave e começou a abrir.
e abriu a minha cela, e abriu a sua cela, e abriu a cela da nossa família, e abriu a cela dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. E no momento que ele foi morto e condenado, lá no escritório daquela prisão, houve um grande barulho, porque todas as condenações foram rasgadas. Todas as condenações foram rasgadas, removidas, e não tinha mais nada lá, e a cela estava aberta. A nossa cela está aberta, igreja. A nossa cela está aberta. Aleluia. E muitas vezes a gente acha que para ser livre, a gente precisa fazer aquilo outro, fazer isso. Mas o evangelho, igreja, não são regras. O evangelho não é merecimento, o evangelho é uma boa notícia. E que boa notícia é essa? A nossa cela está aberta e nós podemos sair. E se nós estamos presos no medo, presos no nosso passado, se nós estamos presos no nosso pecado, a boa notícia é essa: a sua cela está aberta, você pode sair. E nós temos muitas vezes vivido presos nisso, nesses pensamentos, tem nos consumido, tem nos machucado. A doença, a depressão, e a gente está ali. Mas Jesus abriu essa cela. Estamos livres do pecado, estamos livres do medo, estamos livres dos nossos traumas. Estamos livres de agradar as outras pessoas. Estamos livres dos nossos vícios. Porque se verdadeiramente o Filho nos libertar, seremos livres. Então o que nós precisamos fazer, simplesmente, dentro desta cela, aceitar o que Jesus fez. E na semana que vem nós vamos ter o batismo nas águas. O batismo nas águas é quando a gente sai dessa cela e sai gritando para todo mundo lá fora: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. E o batismo é a confissão pública da nossa libertação. É a confissão pública. Por isso a gente fala: mas eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado, eu tenho que fazer aquilo outro. Não, nós não precisamos fazer nada a não ser entregar e aceitar que Jesus já tomou a chave da morte, do inferno, de Satanás, e já nos deu a libertação. E nós só precisamos falar: eu não vou ficar mais preso aqui não. Eu não vou mais ficar nessa cela do meu passado, dessas acusações, dessas tradições, deste pecado, porque eu sou livre. Então, Senhor, toma aqui toda a minha condenação, porque a partir de hoje eu quero viver uma nova história. Aleluia. Entregue a sua vida para Jesus. Marcos 16, como Alexandre já falou: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E vai ser condenado por quê, irmãos? Porque vai continuar na cela. E os guardas não estão nem aí, eles vão passar lá, e quem estiver lá vai para a morte. Agora, igreja, na lógica agora, faz sentido a gente ficar nessa cela? Faz sentido? Em nome de Jesus, rejeite as mentiras de que você é preso nesse pecado. Em nome de Jesus, rejeite as mentiras de que você não vai vencer na vida. Em nome de Jesus, rejeite as mentiras de desânimo. Porque a qualquer momento nós podemos levantar, abrir essa cela e sair. Mas tem a nossa parte. Porque Jesus veio ao nosso resgate. Jesus nos deu escape. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte, igreja? Sair. É olhar para a nossa vida, é olhar para a nossa história e falar: até quando eu vou ficar nessa vida? Até quando eu vou ficar refém desses pensamentos de morte?
Até quando eu vou ficar refém desses pensamentos? E eu não sei o que te trouxe aqui hoje, mas eu queria te dizer essa boa mensagem. A sua cela está aberta e você pode sair. Nós precisamos fazer a nossa parte. E aí eu saio da cela e acabou. E talvez você esteja aqui hoje, já entregou a sua vida para Jesus. Você fala assim, mas eu já saí dessa cela. Eu já saí dessa cela, mas algumas coisas ainda voltam para mim, irmãos. Uma pessoa que passou a vida inteira presa, quando ela sai, ela pensa igual a alguém livre, ou ela pensa igual a alguém condenado? É por isso que a palavra de Deus fala em Romanos, que nós precisamos transformar-nos pela renovação da nossa mente. Porque nós vivemos escravos a vida toda. E não é só sair, mas é mudar a mentalidade. E como que a gente muda a mentalidade? Vivendo com pessoas livres. Por isso que não existe evangelho, não existe vida com Jesus sozinho. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos estar em igreja. Nós precisamos estar em célula. Nós precisamos, assim que entregarmos a nossa vida para Cristo, correr para uma casa de paz, porque nós precisamos ter a nossa mente transformada. Essa é a nossa parte. É crer que Jesus passou nesse corredor, que Ele foi morto, que Ele abriu a cela, sair da cela e começar a viver uma nova história e ser transformado pela renovação da nossa mente, através da palavra de Deus. Viva a renovação da sua mente, através de culto, através de tempo de oração. E a gente tem que orar, falar: Senhor, o Senhor começou a boa obra na minha vida, mas não acabou ainda. Então não tem como falar, eu vou ficar pronto, eu vou ficar preparado e vou me batizar. Não, porque nós só vamos ter uma mentalidade transformada quando nós formos livres. E dessa libertação existe a transformação. E aí nós vamos começando a perceber que aquele vício não tem mais sentido, que aquelas pessoas que a gente dava autoridade na nossa vida, não tem mais sentido a gente dar autoridade, porque a gente começa a viver uma transformação de mentalidade. Eu lembro, irmãos, que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, alguns líderes chegavam para mim e falavam: o Fabrício está aqui, o Fabrício foi o meu líder na minha conversão. E alguns líderes falavam para mim: Tom, você tem que vir para a igreja, você tem que estar na célula, você tem que estar com a gente. E eu falava: Fabrício, eu não vou deixar de sair. Eu não vou deixar de ir para a balada. Eu não vou deixar de estar com os meus amigos. E os meus líderes, com muita sabedoria, intercediam por mim, oravam por mim. Irmãos, eu lembro que, às vezes, eu estava naquele lugar que não era para estar, e eu começava a cantar louvores na minha cabeça. E eu começava a pensar na pregação do pastor do último domingo. E os meus amigos ali querendo beber, querendo fazer coisas erradas, e eu ali querendo louvar a Deus. E uma vez eu estava ali, as pessoas ali fazendo as coisas erradas, e eu aqui, te louvarei. Aí um dia eu cheguei para os meus líderes e falei: eu não quero mais. Porque a partir daquele momento o Espírito Santo já vinha transformando. Algumas coisas já não tinham sentido. Então tome o primeiro passo, entregue a sua vida para Cristo. E se você já viveu essa libertação, continue se alimentando, continue buscando, continue tomando posse da liberdade que o Senhor tem para nós. Aleluia, que nós venhamos buscar, igreja, santidade. Não para ser livres. Novamente, o evangelho não são regras. Eu vou buscar a santidade e aí então eu vou ser liberto, eu vou buscar uma vida correta, eu vou fazer tudo certo, eu vou servir ao Senhor e aí então minha cela vai ser aberta. Não, você vai fazer tudo isso porque a sua cela já está aberta e a partir de hoje nós vivemos como alguém livre. Aleluia. Queria que colocassem a imagem desse rapaz. Irmãos, esse é Shin Dong-hyuk. Ele não é o protagonista do Round 6, né? Ele não é um cantor de K-pop, mas ele é coreano. E, irmãos,
nós precisamos transformar a nossa mente. E por que a foto desse homem está aí? Essa mensagem, ela foi inspirada na vida deste homem. Shin Dong-yuk nasceu em 1982 na Coreia do Norte. E ele nasceu de pais presos. Shin Dong-yuk nasceu dentro da prisão. E ele viveu quase toda a juventude dele dentro da prisão. E para ele, aquele era o mundo inteiro. Aquilo era tudo que tinha. E ele cresceu, se alimentou. Para ele, a comida que existia era a comida da prisão. Para ele, o ambiente, o planeta que existia era a prisão, porque aquela era a única perspectiva dele. Era um campo de concentração ali, ele estava naquele lugar. Ele não sabia que existia a Coreia do Sul. Ele não sabia que existia outros continentes. Ele não sabia que existia oceano. Ele não sabia que a terra era redonda, irmãos. Ele comia todo dia caldo de milho e às vezes até ratos, quando ele queria uma proteínazinha. E para ele aquilo ali era... Eu coloquei aqui, ele não sabia o que era K-pop, né? Até que um dia, irmãos, foi colocado alguém naquela prisão que vivia na Coreia do Sul. E aquele homem contou para ele o que tinha lá fora. Irmãos, aquele homem plantou um sonho em Kim Jong-il. Aquele homem espalhou uma boa notícia. O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu nos próximos anos, depois dessa conversa? Ele tinha vivido a vida inteira ali, acomodado, confortável, comendo ali o ramen dele, com carne de rato. Mas no momento que ele soube que existia liberdade, no momento que ele soube que existia uma vida melhor, ele fugiu e ele saiu dali. E a minha oração é para que nesta manhã, para que neste dia, ao nos ser anunciado a verdadeira liberdade, ao nos ser anunciado a verdadeira libertação em Cristo Jesus, que nós não venhamos nos conformar e achar que a nossa vida, o que nós temos é suficiente. Não, Deus tem vida abundante para nós, porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, e é essa vida que nós devemos viver e tomar posse, uma vida verdadeiramente libertos. Igreja, se coloque de pé nesse momento, e eu queria declarar sobre a tua vida: a chave da sua cela já foi virada, a sua cela está aberta. Saia dessa cela, saia desta prisão, porque em Cristo nós somos livres. E se você precisa viver uma libertação na tua vida em alguma área, libertação de pensamentos, libertação de sentimentos, libertação do pecado, se hoje você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, eu gostaria de orar por você, porque nós precisamos crer que nós somos livres. Nós precisamos vencer as paixões dessa prisão. Talvez você fale assim: poxa, mas é tão gostoso carne de rato. Deixa eu te falar, é carne de rato comparado ao que Deus tem para nós. Poxa, mas é tão bom essa bebida, mas é tão bom essas pessoas, mas é tão bom esse sentimento, mas é tão bom essa sensação. O Senhor tem muito mais para nós. E se você precisa de uma libertação em alguma área da sua vida e precisa de uma oração, eu queria te convidar: saia do seu lugar, vem aqui à frente. Você que quer sair dessa cela, você que tem vivido preso em pensamentos, em sentimentos, em emoções, você que gostaria de tomar posse, falar: pastor, eu já entreguei a minha vida para Cristo, mas eu não aguento esses pensamentos me escravizando, eu não aguento esses pensamentos me torturando. Vem aqui à frente agora. O Senhor tem uma verdadeira liberdade para você. A equipe pastoral vai estar orando pela tua vida, e eu gostaria que você que está no seu lugar levantasse as suas mãos e começasse a clamar ao Senhor. Você que está aqui na frente, comece a chegar diante do Senhor e fala: Senhor, me tira dessa prisão. Senhor, muda a minha mentalidade, Pai, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, ó Pai, e nós clamamos a Ti, Senhor. Saia do seu lugar, saia do seu lugar, saia do seu lugar, saia da cela que te prende, a cela do passado, saia da cela que te prende, a cela dos erros, a cela dos vícios. O Senhor quer te dar uma verdadeira liberdade. Se Jesus te libertar, verdadeiramente será livre. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, vem mudando a nossa mente, vem mudando o nosso coração, vem nos dando, Senhor, uma mentalidade liberta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. E você que não sabia que a sua cela está aberta, mas gostaria de entregar a sua vida para Cristo, vem aqui na frente, saia do teu lugar, entregue a tua vida para Jesus. Você que gostaria de declarar publicamente que você é livre, saia do seu lugar. Nós queremos orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, ó Pai, e clamamos a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor, oramos, ó Pai, traz a libertação. Oramos, Senhor, libertação de vícios. Receba agora a libertação de vícios. Receba agora a libertação de pensamentos, pensamentos de morte, pensamentos de derrota, pensamentos de tristeza. Receba agora a prisão do passado. Você que não consegue se perdoar, você que não consegue avançar, receba agora a libertação. Receba agora a revelação de que a sua cela está aberta, de que você não precisa viver preso nisso. Saia da sua cela, saia da sua cela. Vamos, igreja, levante suas mãos, levante suas mãos agora. Você é livre, saia da sua cela. Vamos, 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 vamos. Vamos, Jesus está aqui, Jesus está com você, Jesus está com você. Vamos, vamos, Jesus está aqui. Espírito Santo vem libertando, Espírito Santo vem libertando. Correntes estão caindo, portas estão sendo derrubadas. Quando você adora, as prisões caem. Vamos, 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 vamos. Receba a libertação do seu passado. O Senhor está te libertando de vícios. O Senhor está libertando de pensamentos. Aleluia. Levante suas mãos e declare: você é livre. Cante como alguém livre. Cante como alguém livre. Adore como alguém livre. Vamos, vamos. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Vamos, vamos. Ele nos dá escape. Ele nos liberta. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Tome posse, tome posse. Oh, você é livre da depressão. Você é livre dessa enfermidade. Você é livre. Você é livre de acusações. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça, Deus te dá escape livremente. Coloque a mão sobre os seus ouvidos agora. Senhor Jesus, eu gostaria de orar por todos aqueles que têm ouvido vozes mentirosas de que estão presos. Neste momento o Espírito Santo vai operar a libertação sobre a tua vida. Satanás, pega todas as mentiras que você tem lançado sobre os filhos de Deus, que eles estão presos, que eles não conseguem, que a vida deles é assim mesmo, e sai agora, em nome de Jesus. Opera a libertação, Senhor, a libertação de tradições, a libertação de falsos deuses. Opera, Senhor, a libertação de mentiras, de pensamentos de conformismo. A minha vida assim tá bom, é assim mesmo.
meu pai viveu preso, meus avós viveu preso, eu vou viver preso também. Não, você é livre, isso é uma mentira. Pode começar uma nova história a partir de hoje, em nome de Jesus. E antes de encerrar, igreja, por que a história de Shin Dong-Yu ficou famosa? Porque quando ele foi liberto, ainda faltava algo. Porque agora, apesar de ele estar desfrutando de uma vida verdadeira livre, ele ficou famoso, as pessoas começaram a procurá-lo, a dar entrevistas, mas faltava algo. Porque ele sabia que, apesar de ele estar livre, havia muitos homens e mulheres ainda naquela prisão que não sabiam dessa liberdade. E ele se dedicou a vida toda, ainda se dedica a tirar os seus irmãos, seus compatriotas daquele campo de concentração. E o que isso revela para nós? A certificação de que um homem e uma mulher é livre é quando nós não se contentamos com a liberdade somente, mas nosso coração arde. E arde para que nós possamos gritar para todo mundo, igreja, que a cela está aberta. No próximo domingo nós temos o batismo nas águas. Se por algum motivo você ainda está dentro dessa cela, nós temos a nossa equipe de batismo aqui. Ao final, dê o seu nome. É só dar o seu nome. Jesus já abriu essa cadeia, você já está livre. Mas se você já é batizado, irmãos, a minha oração é que nós venhamos inicialmente pegar um post-it daquele de oração, clamar por alguém que tem vivido escravizado por mentiras de que está preso, jejuar, mas principalmente eu tenho certeza que você conhece alguém do seu lado que está preso e não sabe que é livre. E eu queria te convidar a trazer essa pessoa aqui na próxima semana, para que eles tenham a oportunidade de sair da cela deles, amém? Quantos gostariam de anunciar que a cela está aberta? Quantos gostariam de anunciar que Jesus morreu por cada um de nós e nos deu liberdade? Então eu gostaria de encerrar com essa oração neste momento, para que o Senhor te dê ousadia. Você pode apresentar a vida dessas pessoas agora. Pai amado, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, nós clamamos a Ti. Nós apresentamos, ó Pai, todos aqueles que nós conhecemos e que ainda não saíram de suas respectivas prisões. Senhor, que nós possamos anunciar como este homem, que o Senhor libertou, que o Senhor transformou, que o Senhor já curou, que o Senhor já operou, que o Senhor já restaurou. Em nome de Jesus, que nós não venhamos conformar com famílias à nossa volta destruídas, que nós não venhamos nos conformar com jovens e adolescentes se perdendo, que nós não venhamos nos conformar em nossos amigos, em nossos colegas, em nossos conhecidos, da nossa casa, da nossa família, sendo levados para a morte, sendo que eles podem sair a qualquer momento das prisões. Em nome de Jesus, derrama sobre nós ousadia, derrama sobre nós poder, para que nós venhamos viver a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, eu agradeço. Você pode agradecer ao Senhor por essa libertação. Senhor, nós oramos a Ti, te agradecemos, porque hoje nós podemos Te adorar, porque não tem correntes em nossas mãos, porque não tem celas na nossa frente, e que nós podemos ser livres na Tua presença, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, abençoa a nossa semana, nos dá pensamentos libertos, nos dá postura liberta, que nós tenhamos uma semana abençoada, Pai, que nós tenhamos uma semana de boas notícias. Senhor, eu oro, Senhor, nos leva para casa, nos leva em segurança, nos guia, nos guarda e nos protege de todo o mal, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Salvador e a paz do Espírito Santo esteja com todos, para todos, sempre e sempre. E agora, como alguém livre, aplauda o Senhor e glorifique a Ele. Aleluia.